Números, no capítulo 6, versículo 22 em diante, diz assim: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e direis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aos pais, aos padrinhos, as pessoas que estão aqui hoje, você que está assistindo em casa, eu tenho um alerta para você. Que alerta é esse? Meu pai, quando eu era criança, ele preocupou em injetar em mim a religião. O meu pai era uma pessoa que preocupava, minha mãe também, embora um me levava para uma igreja, outro me levava em outra, mas eles sempre preocuparam em injetar religião nos filhos. Aqueles que seguiam, seguiu, quem não seguiu, não seguiu. E a palavra religião, no latim, significa religares, religar, aquilo que se desliga. E qual é o meu alerta? É que essa geração não está nem aí em ligar os filhos a Deus. Hoje nós estamos com um grupo muito grande de crianças que os pais não estão interessados em levar a igrejas. Nós estamos com um número de adolescentes hoje, jovens, que viraram ateus, porque não foi injetado a eles religião. Não, os pais não preocuparam em religar. Você vai encontrar hoje muitos jovens dizer: não, eu não creio em nada, minha mãe não me levou em nada, preocupou com nada. Então, a gente tem que preocupar, pais, padrinhos, preocupa em religar, ligar ele a Deus. Essa ligação é muito importante. Ligar o Bernardo a Deus. Olha, você não vai ser ateu. Você vai seguir. Porque o que a gente vê hoje em dia? Os pais falando assim: vai na igreja. Vai na igreja. E ele não vai. Ele não preocupa em injetar. Então, injeta, a ele a religião. Não importa a sua religião. Eu não quero seguir a sua. Não, religa ele a Deus. Você vai servir a Deus. Você vai entender quem é Deus. Você vai entender o que é criação. Você vai entender o que é Bíblia. O que é esse caminho. É muito importante isso. Porque a palavra diz que se você criar o seu filho no caminho, quando ele crescer, ele não desvia dele, ele vai seguir. Pode vir 1000 de um lado, 10.000 do outro, ele, não, eu vou porque eu fui ensinado. Amém? Fique esse alerta para você. Cria o seu filho no caminho do Senhor. Religa. Não deixe ele ficar fora desse caminho, não. Vamos fazer isso, vamos fazer o que a palavra diz, vamos apresentá-lo, Vamos apresentá-lo. Você acha bonito, mas não quer mais não, É bonito dos outros. Está nem olhando para cá para falar. Você mesmo. Glória a Deus, nós temos um monte de filha aqui, né, Luciara? Minha filha, né, Luciara? Irmã gêmea da Amanda. Luciara, ficou feliz de chamar de filha, mas a Bíblia diz que as mais novas são filhas,
As da idade são irmãs, e as mais velhas são nossas mães. Entenda isso. Se você entender isso, você vai andar certinho aí. Amém? Então estenda, vamos ficar em pé, vamos abençoar, vamos estender as mãos para cá, sobre a vida do Bernardo Viana. Será que ele vai ser técnico da seleção de vôlei? Bernardinho, quem? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá e diga comigo assim: Bernardo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que menino bonito, hein? Olhando para mim aqui, é isso mesmo, pode olhar mesmo. Chorou não, hein? Glória a Deus, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, apresentamos a vida do Bernardo ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o coração dos pais se encham de fé, se encham, Deus, da sua presença para criá-lo, Deus, no temor do Senhor, para que ele, ó Pai, aleluia, que essa ministração, que o Senhor vai pôr a bênção sobre ele, por onde ele passar, seja real sobre a vida dele e sobre a família dele, sobre os padrinhos, sobre as pessoas que vieram aqui hoje, parentes, ó Deus, que não puderam subir aqui, mas que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do Bernardo. Nós assim o consagramos ao Senhor, apresentamos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos tirar foto? Carminha, pode vir, cadê você? Graça e paz, amém? Tem bem um tempo que eu não apareço aqui, né? Mas eu estou vindo na igreja, amém? Bom, é com muita alegria, né? Graças a Deus que o Senhor tem abençoado. Obrigada, negão. E tem sustentado as nossas vidas, amém? Igual fala aquele versículo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido essa alegria em estar na casa do Senhor a cada dia, amém? Então, assim, além da pandemia que nós ficamos afastados, né? Eu também precisei ficar em repouso, né? Por causa de uma cirurgia, mas graças ao Senhor, o Senhor tem abençoado e eu posso estar vindo nessa casa, né, Ina? Né, irmã Rita? Quem ama estar aqui, né? Graças a Deus. E aquele que não pode estar ainda, que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente, amém? E que a sua casa, amém, seja um lugar de adoração, amém? Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro 1:2. O tema da mensagem que o Senhor me deu para compartilhar e ao mesmo tempo abençoar, né? Se chama multiplicai. Amém? Segunda Pedro 1:2. Vou ler dali. Fala assim, ó: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Bom, quem aqui gosta de matemática? São poucos, né? Ela é uma das disciplinas, talvez, com mais dificuldade na escola, é a matemática, né? Então, assim, e a multiplicação?
ela é uma das etapas, é uma das operações fundamentais da nossa matemática, né? Tanto que chega, às vezes, na época do menino aprender a tal da tabuada, a da multiplicação, muitos falam, eu não sirvo para isso não, outros desistem. A gente tem que ficar brigando para o menino decorar, às vezes, guardar, porque a multiplicação, até um certo ponto, você entende a lógica. Mas depois, para você ficar contando no dedo, você se perde. Então, você acaba tendo que ter uma memória, né? Ramon que o diga, né, Ramon? Ramon, ele é meu filho, e para ele aprender a tabuada foi um custo, né? Mas graças a Deus ele aprendeu. Bom, e aí eu vou pegar alguns conceitos primeiro, para depois falar sobre a questão que o Senhor me deu, tá bem? O que é multiplicar? É uma operação entre dois números inteiros, que tem por fim somar um deles tantas vezes quantas forem as unidades do outro número. E aí, quando você pensa nesse conceito, pegar dois números inteiros, eu penso que nós também pegamos dois números inteiros. O primeiro é Deus, ele é inteiro, ele é total. E o segundo, somos nós, que o Senhor nos escolheu. Tá? Só que aqui fala que um deles será somado, multiplicado. E aí eu falo que quem deverá ser somado é Deus e não nós. Nós fazemos parte dessa multiplicação. Mas nós somos, como diz, a parte que multiplica Deus. Quem é multiplicado tem que ser o Senhor. E outra coisa que há na multiplicação é que a gente aprende que todo número multiplicado por zero é zero. Ou seja, você não pode ser zero. Alguma coisa você vai ter que oferecer para Deus, para não anular a obra dele. Então, eu vejo que até o conceito tem a ver conosco, tem a ver com a obra do Senhor. E o segundo conceito que eu peguei, que fala assim, que multiplicar é somar ou adicionar de forma eficaz. Então, o nosso Deus, ele é um Deus eficiente. E vocês vão ver que durante a palavra dele, essa ordem ela foi dada a nós. Por quê? Porque Deus precisa de nós para que sua obra, ele não que precisa, né? Ele contou com nós para que a obra dele fosse eficiente, para que possamos alcançar as vidas. Então, Deus, ele é inteligente, ele não faz nada do acaso. Tudo que ele fez e tudo que ele faz, há um porquê, há uma lógica. E também há, às vezes, uma que não é lógica nossa, mas a dele é. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E o outro conceito fala que multiplicar é uma ferramenta que possibilita a redução de cálculos. Ou seja, nós diminuímos o serviço. É ou não é? Quando você multiplica, quem lida com as exatas, a multiplicação ela faz com que a soma se torne mais rápida. Então, é uma forma também da gente reduzir o trabalho. E lá em Mateus fala assim, olha, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o multiplicar do Senhor é uma forma da gente não andar cansado. É uma forma da gente trabalhar para o Senhor de uma forma inteligente e de uma forma eficaz. E aí, querendo ou não, todos nós somos multiplicadores. Você vai multiplicar para Deus ou você vai multiplicar para o mal? Coloca para mim Oséias 8:11. Em Oséias 8:11 fala assim, deixa eu ler aqui. O povo aqui é eficaz. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. E coloca para mim também em Mateus 24, versículo 12 e 13. Aqui mostra o seguinte, eu posso tanto multiplicar para o Senhor, quanto eu posso multiplicar para o mal, para o reino das trevas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, nós somos multiplicadores. Querendo ou não, você nasceu para multiplicar.
Isso é uma responsabilidade, isso é uma ordem, isso faz parte da nossa identidade também. E aí eu quero mostrar para você o que eu preciso multiplicar então para Deus. Se eu não quero ser um multiplicador do pecado, dos altares, do que não presta, o que eu preciso multiplicar? Porque você é um multiplicador. Querendo ou não, você é. Bom, a primeira coisa que o Senhor me colocou, que o Senhor me mostrou na sua palavra, em Gênesis 1:28, uma das primeiras ordens que o Senhor deu, é que nós devemos multiplicar a vida. Eu vou nem abrir aqui não, glória a Deus. Tá assim, ó. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Mas eu quero que você destaque ali, ó, multiplicai. A primeira coisa que nós somos multiplicadores é a vida. Nós somos multiplicadores de vidas. Mesmo seja na época ali, né, quando o Senhor criou o nosso mundo, Ele precisava povoar o mundo. Então, houve essa ordem em questão de filhos mesmo. E hoje, nós precisamos continuar multiplicando vidas. Hoje foi apresentado o Bernardo. Que bom, glória a Deus. Sabe por quê? Porque as nossas gerações hoje, nem filhos elas estão querendo ter. Mas além de filhos, a gente precisa multiplicar gerações que adoram ao Senhor. Gerações que a gente vai deixar pessoas aqui na nossa terra, né? Pessoas aqui que sirvam ao Senhor. Por isso, é tão importante essa multiplicação de vida. E essa multiplicação de vida não precisa ser só a geração de física, né? De ter um filho seu, mas uma geração espiritual. É você ganhar vidas para o Senhor Jesus. É você conseguir vidas para servir a Deus. É multiplicar o reino dele aqui na terra. Então, quando ele fala multiplicai, é nós deixarmos gerações e gerações abençoadas. Gerações que sirvam, que levam a palavra dele também. E uma das coisas muito interessantes é que a própria vida, ela é um ato de multiplicação. Nós sabemos, né, pela biologia, pelas ciências, que a formação de uma criança no ventre, ela é através da multiplicação de duas células. A célula masculina e a célula feminina, que de uma hora, né, que o Senhor, graças ao Senhor, ele vai se multiplicando, formando tecidos, órgãos, até se formar um organismo. Ou seja, a vida, ela é uma multiplicação. Então, a própria vida. Então, a gente precisa, às vezes, é o que hoje mesmo o Val falou, né? Que 1 vence 1000, mas 2 vence 10.000. Ou seja, há uma multiplicação aí. Você precisa apenas doar, dar a sua parte. O resto é com Ele. Então, a primeira coisa que nós devemos multiplicar é a vida. Amém? Outra coisa que nós devemos multiplicar está lá em Gênesis 3:16. E Deus os abençoou. Glória a Deus. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. E a tua conceição com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quando eu li esse versículo, eu falei assim: pai, como assim? O Senhor vai multiplicar dor? Isso não é uma coisa boa, é? Dor, para mim, não é. Mas quando o Senhor falou assim, não, quando eu coloquei, de uma certa forma, isso foi como consequência do pecado, que a mulher teve essa dor aumentada, mas de uma certa forma o Senhor falou assim comigo: eu precisava multiplicar a dor para que também multiplicasse a força. Por quê? Porque quando você precisa vencer uma dor, você precisa ser mais forte do que aquela dor. Ou seja, você só se fortalece às vezes na vida passando às vezes por algumas dores.
Então, ao multiplicar a dor para a mulher, de uma certa forma, ele estava falando assim para as mulheres: vocês precisam ser fortes, porque de vocês virá o Salvador. Vocês precisam resistir ao diabo, porque infelizmente, né, a mulher que cedeu primeiro ao diabo, mas eu falo assim, vocês precisam ser fortes o suficiente, porque de vocês virá o Salvador do mundo. Então, às vezes, fala a verdade, mulher é muito mais forte em relação à dor do que homens, pelo menos a maioria. Né? A partir do momento que você gera um filho, de que você passa certas coisas, você fala assim, a mulher às vezes gripada, ninguém percebe que ela está gripada. Porque ela continua fazendo tudo, porque ela é muito forte. Porque foi preciso aumentar a dor dela para que ela também aumentasse a resistência dela. Dá para entender? Então, só que tem o seguinte, quando a dor vem, você tem duas opções. Você pode ser vencida pela dor, pelo sofrimento, ou você pode se tornar mais forte do que ele, né? Atualmente eu estou passando por um tratamento médico e dói. É uma cauterização, e assim, o dia que eu falo com meu marido, eu sinto muita dor. Mas eu sei também que eu não vou me vencer pela dor, eu preciso ser mais forte do que a dor. Amém? Então eu penso assim, multiplicou a dor? Multiplicou. Mas na verdade o Senhor está falando assim, eu quero multiplicar é a tua força. Você não vai vencer mas por nada, assim, tão fácil. Porque nós somos fortes se a gente colocar na mão do Senhor. Amém? A terceira coisa que você precisa multiplicar está lá em 2 Reis, capítulo 4. Eu não vou ler o capítulo, mas eu vou dar uma explicada. Aqui fala da multiplicação do azeite. É a multiplicação do profeta, né? Deus usou a vida do profeta para multiplicar o azeite da viúva. E o azeite simboliza quem? O Espírito Santo. Você precisa multiplicar o azeite. Interessante que o azeite, lá, quando Eliseu falou, olha, o que você tem na sua casa, que era uma viúva, e ela falou que iria morrer com o filho dela porque não tinha mais nada. E ele pergunta, o que você tem na sua casa? Ela fala, eu tenho um pouco de azeite, né? Primeiro ela fala que não tinha nada, né? Primeiro ela fala que, não, mas o que eu tenho aqui não dá para nada, né? A gente acha que a gente não tem nada para oferecer, para multiplicar, né? Mas primeiro, e aí depois o Senhor fala, não, mas pega o azeite que tem e vá pegando as vasilhas da tua casa. E a Bíblia fala que à medida que ela ia pegando as vasilhas, o azeite ia enchendo e transbordando para outras vasilhas. E aí a gente vê que o Espírito Santo, a primeira coisa, a gente precisa se encher. A nossa casa precisa ser cheia primeiro, porque a viúva foi, né, a casa dela foi cheia primeiro desse azeite. E o azeite é buscar, gente, é buscar o Espírito Santo, buscar a presença do Senhor. Isso. Então você precisa se encher, você precisa encher a sua casa e você precisa do Espírito Santo para encher outras vidas. O azeite só vai multiplicar na sua vida, a unção só vai multiplicar na sua vida se tiver vaso para ser enchido. Porque se não tiver vaso para ser enchido, para que o azeite? Para que o Espírito Santo? Porque às vezes a gente vê pessoas buscando o Espírito Santo para nada, de uma certa forma, a não ser para ficar só ele, cheio, só para falar em língua, só para... Não, o azeite, nós temos o Espírito Santo para derramar sobre outras vidas, para ir além. Não é só para nós. Nós não podemos ser tão egoístas ao ponto de desejar o Espírito Santo só para nós. Você precisa passar adiante o Espírito Santo. Você precisa encher a vida do outro com o Espírito Santo. Mas para isso você precisa ser cheio. A tua casa precisa ser cheia também. Amém? Então, multiplicai o azeite na sua vida. Mas não multiplicar só por multiplicar. Multiplicar para poder derramar e transbordar na vida do outro. Amém? A quarta coisa que o Senhor me falou, Mateus 13, 23. Põe para mim aí.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Ou seja, precisamos semear a palavra. A semente é a palavra. Então, nós precisamos, primeiro para semear, você precisa ter a semente. E o semeador, quando fala sobre a parábola do semeador, o semeador ele não escolhe a terra que ele quer semear. Aqui nós lemos que a boa terra frutificou, a semente multiplicou. Então, primeiramente, você precisa ser a boa terra, para que haja multiplicação na sua vida. Mas a partir do momento que nós nos tornamos semeadores, de levar a semente, de levar a palavra, a gente não pode escolher a terra, a gente só lança a semente. Nós lançamos a semente da palavra do Senhor. Então, às vezes, o versículo que você posta, às vezes, aquela exortação que você coloca, ela foi lançada. Quem fará a obra não é você. Quem fará a obra é o Espírito Santo. Ele tem esse poder de convencer, ele tem o poder de mostrar às pessoas que elas estão, do que elas necessitam. Mas você precisa lançar a semente. Então, multiplicar a semente é a gente lançando a palavra de Deus, é a gente lançando as nossas vidas em todo momento. Independente de quem seja. Não é você escolher, daquele ali eu não vou não, porque aquele ali é ateu. Aquele ali eu não vou não, porque aquele ali, ele já foi crente. Não, lançai a semente, multiplicai. Porque a terra boa, ela vai multiplicar, ela vai dar, ela vai crescer. Amém? Outra coisa que o Senhor falou, que nós devemos multiplicar, são talentos ou dons. Em Mateus 25 e em Lucas 19... fala sobre a parábola, em Lucas 19 fala sobre a parábola das 10 minas. O pastor pregou tem pouco tempo, né, pastor? Que o senhor falou sobre a questão do homem, né? Que ele comprou as minas e a Bíblia fala que ele colocou 5 para uma, 2 para outro e 1 para outro. E falou, olha, cuidem, né, das minas, né? Em Mateus fala sobre os talentos. E aí, nós temos a questão, aí eu vou falar de duas formas. Esses talentos ou dons podem ser tanto habilidades que nós temos, multiplicar as habilidades. Eu só sei cozinhar, glória a Deus, você sabe cozinhar, que você pode abençoar a obra do Senhor, você pode abençoar outras vidas com as suas habilidades, com os seus dons, com os seus talentos. E nós podemos também multiplicar, na época lá, talento era uma moeda, era um tipo também de dinheiro. Então, nós também podemos multiplicar financeiramente, né? E aí, uma coisa interessante é que, para multiplicar tanto talentos, habilidades, conhecimento, né? E tanto para multiplicar financeiramente, que todo mundo quer ficar rico, é ou não é? Nós precisamos, para multiplicar isso, primeiro você precisa de conhecimento na área. Então, por exemplo, se o seu dom é cantar, você precisa ter conhecimento sobre voz, ritmo, não sei o quê, porque eu não sei nada de música, né? Então, você precisa de ter habilidades, você precisa de ter conhecimento para multiplicar os seus dons. E aí você tem que se esmerar, você tem que ir atrás. E financeiramente também não é diferente. Se eu quero progredir financeiramente, dinheiro, né? Eu preciso aprender sobre investimento. Eu preciso saber a diferença entre poupar e investir. Eu preciso saber dessas coisas. Por quê? Porque multiplicar exige isso. Então eu vejo assim, você tem que multiplicar os seus talentos? Sim. Às vezes a gente acha que é tão pouco. Às vezes a gente acha que é tão mínimo. Pastor, eu só sei varrer. Eu sou boa na limpeza. Irmãos, limpar uma igreja desse tamanho não é fácil. Quem já limpou sabe. Quem limpa sabe como é difícil. Mas o seu talento, ele bem feito, o Senhor vai multiplicando. Ele vai abrindo portas para você e você vai crescendo. Sabe? Então, assim, às vezes a gente quer escolher, a gente não se acha digno. A gente se acha tão pequeno, fala assim, mas é tão pouco, né?
Mas não é, para o Senhor isso é muito, porque o maior, por exemplo, se você for na multiplicação, ele dá o resto. Aí ele coloca o número que ele quiser. Deu para entender? Então, assim, nós não podemos, às vezes, a questão da mordomia é saber cuidar daquilo que o Senhor nos deu. E outra coisa que eu vejo que quem quer multiplicar talentos, né, e financeiramente também, nós precisamos ter ousadia. Nós não podemos ter medo. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, porque a pessoa que multiplicou lá os talentos, eles tinham que saber negociar, mas ele tinha que ter coragem também de negociar. A gente sabe que financeiramente, que quem quer, às vezes, crescer financeiramente mais rápido, ele precisa aprender a investir em renda variável, que é ações, fundos, não sei o que lá, né? Então, assim, por quê? E isso exige ousadia. Exige por quê? Porque o risco, às vezes, é maior. Só que você é o seguinte, com o Senhor não tem risco. Com o Senhor nós temos certeza. Porque a Bíblia fala assim, ó, mais bem-aventurado é dar do que receber. E a Bíblia fala também assim, ó, porque a palavra dele fala que a alma generosa prosperará. Ou seja, nós temos uma garantia. Nós não é como investimento que eu falo assim, que eu vou de acordo com o mercado, né? Não, eu tenho a garantia que Deus está comigo à medida né? A partir do momento que eu invisto, que eu coloco na obra dele. Então, nós precisamos multiplicar os nossos talentos e nós também precisamos aprender a multiplicar financeiramente. E a primeira regra é essa, é ser fiel ao Senhor e ser generoso. Amém? Coloca para mim Mateus 18, 21 e 22. Estou quase terminando, tá, gente? Amém? Que às vezes os meninos, eu estou vendo ali a Bia já dormindo, tadinha. Glória a Deus. Outra coisa que o Senhor falou que nós devemos ser multiplicadores é o perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, multiplicar o perdão é uma exigência. É algo tipo assim que não tem como negociar. Eu não vou perdoar porque eu tô muito magoada, estou muito triste. A Bíblia fala, tipo assim, que o perdão que nós devemos multiplicar, ele não é de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, mas ele é uma ordem. Você precisa perdoar, porque você vai precisar ser perdoado. Porque senão você não será perdoado. É a Bíblia que fala, aquele que não perdoar, não será perdoado. Então, se você guarda rancor, se você guarda, às vezes, acontecimentos, né, que te machucam até hoje, perdoa, libera esse perdão, multiplica esse perdão. E outra coisa que eu vejo, que o perdão, ele é um ato de fé. Por quê? Porque e a fé, eu falo assim, quando o Senhor fala assim, sempre que for necessário, para mim poder conseguir aumentar a minha fé, e se perdão é um ato de fé, todas as vezes que for necessário perdoar, eu preciso liberar. Porque senão, você nunca vai multiplicar, você nunca vai ter fé o suficiente. Porque você, tipo assim, você retém aquilo que deveria ser dado, você fica segurando. É igual o embrulhar o talento, enterrar o talento. O perdão não é seu, o perdão é de Deus. Então, libera o perdão para que você seja perdoado. E à medida que você vai liberando, a sua fé também aumenta, porque você crê que aquilo será limpo, que a sua alma será limpa, que a sua mente. Há pessoas que são aprisionadas pela falta de perdão. E nós sabemos disso. Há vários tratamentos por causa da falta de perdão, porque as pessoas não liberam, não multiplicam o perdão. Então, tudo que vier, você só vai aumentar a sua fé exercendo ela. Então, perdoa, independente de quem seja. Libera o perdão. Amém? E finalizando aqui,
o Senhor colocou para mim assim, na multiplicação lá em Mateus 14:13, nós temos lá no Evangelho 2 multiplicações. A primeira multiplicação de pão e peixe, e tem também a segunda multiplicação também de pão e peixe. Quando a gente vê que o Senhor multiplicou os pães e os peixes para uma multidão, né? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali um barco para um lugar deserto e apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Pode continuar. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e aos discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Amém? Aqui nós temos a multiplicação de pães e peixes. E o interessante aqui na multiplicação de pães e peixes, e aí nós temos aqui também que pão, Jesus fala que ele é o pão da vida, né? Que eu já falei que nós temos que multiplicar o Senhor, a palavra, e nós temos que multiplicar o Senhor, o Senhor Jesus. E os peixes simbolizam muito na Bíblia almas, que nós devemos multiplicar almas para o Senhor. Amém? Mas uma coisa interessante aqui nessa multiplicação é que ele dá uma fórmula mais ou menos de como acontece a multiplicação. E a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Então, como acontece a multiplicação? A primeira coisa que ele fala: comece pelo que você tem. Aqui, em outra, fala que o menino aqui ofereceu 2 pães. Isso? 5 pães e 2 peixes.